Já de volta com o Giro do Boi, é hora de voltar a falar da pecuária nordestina, de como a Embrapa Semiárido tem ajudado o fazendeiro sertanejo a produzir mais e melhor, principalmente através das técnicas de consorciação das forrageiras adaptadas ao semiárido, nesse caso o capim búfeo. A diversificação de forrageiras no sertão é recomendada para aumentar a produtividade e principalmente a resiliência à seca. Vale lembrar que nos sistemas de produção adotados no Nordeste, por conta da escassez de chuvas, sempre será recomendado um mix de alternativas que podem incluir gramíneas perenes, anuais, cactáceas e até plantas lenhosas. Mais informações a gente confere agora aqui na reportagem. Uma forrageira que chegou ao Brasil ainda na década de 1950. Trazida da África, logo chamou atenção pela facilidade de adaptação a regiões secas ou com chuvas irregulares, mal distribuídas ao longo do ano. O capim búfeo se tornou um grande aliado do produtor rural nordestino em um sistema de produção que tem que combinar outras alternativas de alimentação. A principal delas, a palma forrageira. Aqui nessa região, a base é a utilização de plantas forrageiras. O capim que predomina é o capim búfeo, e aí algumas cultivares, biloela, áridos. Também a base disso, palma forrageira, no caso, essa cultivar aqui que é a orelha de elefante mexicana. E aí entram outros componentes, podem entrar outros componentes, como aqui nessa propriedade, nesse sistema de produção. Tem leucena, tem a pornunça, que aí vão se somando a esta base alimentar. Aqui no semiárido, o búfalo ele adapta bem, né? Então, para facilitar uma engorda, um confinamento, uma reserva de pasto, a nossa alternativa aqui maior é o búfalo. E como é que é esse manejo alimentar ao longo do ano? Porque vocês acabam tendo que se preparar para esse período mais seco, que é muito intenso mais para frente, né? É verdade, a gente precisa guardar, né? A gente fena o búfalo, a gente fena as outras cultivar, como a maniçoba, a pornunça, a palma também a gente pode fenar também. E aí a gente vai associando e armazenando para o período mais seco, né? Desde menino na lida, isso é uma tradição que já vem de meu pai, né? Já está hoje fazendo 88 anos. E aí a gente seguiu esse caminho dele, né? De continuar criando o bovino, né? A vaca de leite. É uma coisa que ele sempre fazia e aí a gente continua fazendo do mesmo jeito, né? Criando a vaca, tirar o leite para fazer o doce, o queijo e o leite também, fazer a coalhada, né? E aí outros produtos também, né? Esse período de inverno, de chuva, a gente deixa o rebanho pastando o capim búfalo, né? Aí quando pega o período de estiagem, a gente faz uma silagem, né? A gente tem a palma orelha de elefante, que é quem supre bem no período seco, né? A pastagem e a palma forrageira tem se consolidado como uma base muito importante para os sistemas de produção pecuários aqui na região. Então isso tem sido, né, o básico, né? E aí, à medida que a diversidade de condições do semiárido, diversidade de solo, de clima, vai permitindo com que se tenha outros capins, vai permitindo com que se tenha outro tipo de palma em relação ao que está aqui e também outras plantas forrageiras. Tem lugar que o sorgo vai muito bem, em outros uma planta nativa vai muito bem. Então, a partir dessa base, podem se somar outros recursos forrageiros, isso vai contribuindo, né? E mostrando que é possível, mesmo numa condição tão seca como é aqui, é possível ter alternativas para se produzir de forma sustentável, agregar renda para o produtor e levar ao consumidor produtos com qualidade, alimentos saudáveis e que são de alto valor nutritivo. Além do manejo adequado das áreas e a produção de comida nas chuvas,
Para o resto do ano, a preocupação com esse sistema fica por conta da sanidade das plantas. A diversificação de variedades de capim pode ajudar a aumentar a produtividade, que no caso do búfalo e maçai, fica na casa das 15, 20 toneladas de matéria seca por ano. Esses recursos forrageiros, cada um deles tem o seu grande desafio, né? No caso do capim-búfalo, né? A questão das lagartas é um desafio importante. E aí, para amenizar isso, é importante que se diversifique a quantidade de cultivares na mesma área, que não fique somente com uma cultivar, que possa ter 2 ou 3 cultivares. Em regiões em que é possível trabalhar com outras espécies de capim para a formação de pastos, é importante que diversifique a presença então das espécies forrageiras. Então, se aqui é possível introduzir, ter a pastagem de maçai, que se tem o búfalo, que se tem o maçai. Se aqui é o búfalo que é o predominante, que se tem o biloela, o áridos e outras cultivares. Com isso, tentar aí amenizar esse problema com lagartas, além do que hoje tem disponibilidade de métodos para o controle biológico, que pode ser utilizado aí para amenizar essa questão, né, de lagartas. Agora é hora de uma nova dica sobre silagem com um dos grandes estudiosos deste tipo de manejo, o zootecnista Edson Popp. Na sua última participação no Giro do Boi, o especialista falou sobre a importância do processamento do milho para uma melhor digestibilidade do animal, recomendando que o grão seja quebrado em no mínimo 6 partes para que você consiga obter até 10% a mais de qualidade na sua silagem. Hoje, o Popp fala sobre compactação, de como o processo de fermentação é importante para a conservação da silagem. Segundo ele, o que dita o ritmo da ensilagem não é a velocidade do corte do material verde, mas sim a compactação da massa nas trincheiras. Pode rodar. Olá, amigos do Giro do Boi, estamos aqui de novo falando da boa silagem. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é fundamental para uma boa silagem, que é a compactação. Eu sempre conto umas histórias quando eu estou fazendo palestras que qualquer ser vivo que morre, um animal, uma planta, a natureza está pronta para fazer a decomposição e aproveitá-la como adubo. O que nós fazemos no processo de ensilagem? Nós tentamos evitar isso. E como que seria isso? A decomposição ocorre na presença do ar. Nós fazemos uma compactação muito forte para expelir, para tirar a maior parte do ar da silagem e criar um meio anaeróbico. Claro que 100% do oxigênio é quase impossível de se tirar, mas nós tentamos. E quanto mais compactada a silagem, vai ser melhor o processo de fermentação e menores as perdas. Então, assim, por meio da retirada do ar, a acidificação do meio, nós evitamos que bactérias, fungos e outros micro-organismos tenham ação em cima desse material repicado para que ele apodreça. Então, essa é a maneira que nós vamos conservar um meio anaeróbico e ácido. Mas para conseguir isso, como que fazemos? Nós temos que trabalhar realmente de maneira assertiva. Tratores pesados, o tempo que a ensiladeira está cortando, nós temos que trabalhar compactando e pelo menos 20% a mais, verificando periodicamente como que está essa compactação
E uma dica. Para a quantidade do material cortado por hora, você tem que ter 40% de peso de trator em cima do silo. E não é dar aquela compactadinha, encostar na sombra e descansar. O trator tem que compactar ininterruptamente. O tempo todo que você corta, você tem que estar compactando. Cantos de silo, rampas de silo, normalmente é onde ocorrem as perdas. Então, bastante cuidado, compactando de maneira cuidadosa e não deixando nenhum ponto descompactado. Os tratores que trabalham na compactação não devem recuar e ir para a terra levando sujeira para cima do silo. Você, quando faz a silagem, você coloca o inoculante. Quando você leva a terra para dentro do silo, você está levando contaminação. E isso, então, não está de acordo com o nosso processo. Então, relembrando, um processo que tem que ser higiênico. Você não pode levar terra para dentro do silo. Tratores pesados compactando. Se você tem um fluxo de caminhões muito grande vindo da roça, às vezes encher 2 ou 3 silos simultaneamente, para que você tenha tempo de compactar. E uma dica, que esses dias em uma palestra para prestadores de serviço eu disse, e eles acharam um pouquinho exagerado, mas é o que eu penso. Quem dá o ritmo da silagem não é a máquina de corte, e sim a compactação. Porque quando você compacta mal, não vai ter jeito. Não existe o que faça essa silagem ficar boa. O nosso processo, ele é sem a presença de ar, ele é anaeróbico. Então a compactação é fundamental para uma silagem de qualidade. Amigos, essa foi a dica de hoje. Agradeço vocês aí que estão me assistindo no Giro do Boi e aguardo vocês no próximo capítulo. Em instantes, vamos falar de capim, ou melhor, dos bons manejos de gramíneas que ajudam o pecuarista a usufruir melhor dos seus pastos. A professora de agronomia Janaína Martuccello traz como tema a importância do primeiro pastejo, aquele onde não pode haver ressemeadura da planta. Já o também agrônomo Wagner Pires volta ao Giro do Boi para alertar sobre a transição das águas para a seca. Você sabia que os biofertilizantes podem ajudar a raiz da planta a absorver mais água, fortalecendo os pastos? Estes 2 conteúdos a gente confere depois do intervalo. Até já!